Seu nome? Taziane. E Fernando. como que era a vida de vocês? Pastor, eu cheguei na igreja com o casamento todo destruído. Em casa era briga todo dia, não tinha dia que não tinha briga. Era briga todo dia. Daí até que um dia o Fernando pegou e saiu de casa, falou que não ia ficar mais em casa. Chegou em casa e falou, não, eu vou embora. E eu me ajoelhei no meio da rua, com todos os vizinhos olhando. Falei, não vai, pelo amor de Deus, não me deixa aqui sozinha. Ele falou assim, não, eu vou. E foi embora. Foi o dia que eu cheguei na igreja, o primeiro dia. E eu cheguei, estava tendo época de fogueira santa. Eu não sei entender, tinha acabado de chegar, peguei e fiz, sem entender. Coloquei a minha vida no altar. Estava desempregada, fiz bico, fiz tudo, deixei de pagar aluguel, deixei de pagar tudo. Fiz e coloquei no altar. E perseverei, e tinha certeza que Deus ia me honrar, porque eu coloquei o meu tudo no altar. E demorou uns 2 meses, o Fernando voltou para casa, mandou uma mensagem para voltar para casa. E entre esses 2 meses não foi fácil, ele falando que não queria, que já tinha ido ver o divórcio, ele não estava irredutível, não queria nada. Queria mesmo a separação. E mesmo assim, eu por fazer o voto, eu criei que Deus era comigo a partir daquele momento, que mais cedo ou mais tarde, o que ele prometeu ia se cumprir. E eu perseverando até o fim, até o dia que o Fernando mandou a mensagem que queria conversar comigo. Daí eu fui, conversei com ele, foi o dia que a gente voltou. Uns 2 meses deu, que a gente ficou separado. A gente voltou, daí eu fiquei na igreja uns 4 anos, mas só que eu não colocava a minha força total. Para mim, ele era o meu Deus. Fiquei 4 anos e meio sem conhecer a Deus dentro da igreja. Daí perseverando, e o Fernando ele não via nenhuma mudança em mim. Daí foi onde começou as brigas. Ele vinha me trazer na igreja, eu chamava ele para vir, ele falava que não vinha porque ele não via Deus na minha vida. Ele falava assim, Deus que me perdoe, eu vou nessa igreja, mas cada vez que você vai, como que eu vou nessa igreja? Cada vez que você vai, que você chega em casa, você chega pior do que você já foi? Ele falou assim, não, eu não vou. Passava 10 minutos da reunião, ele vinha me buscar aqui na porta da igreja, me xingava, brigava comigo, já chegou a quebrar celular na frente da igreja, no meio de todo mundo, fazia vários tipos de barraco. Quer dizer que você vinha na porta da igreja fazer barraco por conta da situação com ela? Pastor, eu vinha. Eu não... Assim, infelizmente, pastor, assim, como ela disse, eu não via mudança nela. Ela chegava em casa, ela às vezes brigava comigo, e eu, assim, como não vinha na igreja, colocava a culpa na igreja também. Sabe, a igreja culpada, então, infelizmente, assim, indo embora de casa, por motivo da igreja, não por causa dela, por causa da igreja, ver se ela largava da igreja para ficar comigo. E ela Você não gostava da igreja? Não, pastor, eu odiava a igreja. E quando é que mudou essa situação? Mudou a partir do momento que o pastor fez uma vigília e uma palavra que ele falou entrou dentro de mim. Como que eu queria o Espírito Santo de Deus, como que eu queria a transformação, trazer meu marido para a igreja se eu não mudasse, que a mudança tinha que vir em mim, primeiro. Que a partir do momento que ele visse a mudança em mim, tudo seria transformado. Ele ia querer saber que Deus é esse que eu estou servindo. E foi o que aconteceu. Eu comecei a priorizar Deus. Comecei a... quando tinha vigília, eu vinha. Entreguei a mais para Deus. E a partir do momento que eu entreguei, daí ele começou a piorar dentro de casa. Se você for, na hora que você chegar aqui em casa, você vai ter uma surpresa, não vai ter mais nada meu aqui em casa, eu vou embora. Eu falei assim, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou priorizando a Deus, então se Deus deu você de novo para mim, vai ter que ser transformado por total, por completo. Daí comecei a vir, chegava em casa, ele estava lá do mesmo jeito. E perseverei, fui perseverando até o dia que ele começou a ver a mudança em mim. Daí ele começou primeiro a devolver o dízimo, dava para mim trazer, ele não vinha trazer, mas ele começou a separar e dava para mim trazer. Daí depois ele começou a assistir os vídeos pela internet. Daí até o dia que ele resolveu vir, ele falou assim, eu vou ir hoje com você. Daí a partir de então, vai fazer 1 ano mês que vem já. E aí, como é que está hoje? Pastor, graças a Deus está bem. Tá bem, um dia eu vim na reunião, ela me convidou, eu vim à noite,
e o pastor começou a falar de mim. Assim, na hora eu não entendi, né? Falei, nossa, mas a minha esposa falou de mim, assim, falou a minha vida inteira pro pastor. Mas não era, né? Assim, era Deus falando comigo. Hoje, graças a Deus, a gente está numa bênção. Pode-se dizer, então, que hoje é um novo casamento. Sim, pastor, novo casamento, transformou tudo. Ele não me ajudava com os serviços da casa, hoje ele me ajuda. Hoje é um novo casamento. Hoje há respeito, hoje não tem briga. Há pensamentos diferentes, mas hoje a gente não tem briga, a gente compreende um outro, há carinho entre as partes. Quantos anos de casamento? Vai fazer 8, agora em dezembro. Lua de mel. Lua de mel. Dá um beijo nele aí.